Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje é dia 21. Creio que vocês já entregaram os livros de inglês, né, no colégio para que eu possa fazer a correção, né, no caso, inglês. Porém, vocês também já devem ter retirado as atividades quinzenais na escola também, e é sobre essa atividade que a gente vai falar hoje, ou seja, vocês irão fazer essa atividade hoje e nós faremos a correção da mesma na nossa aula ao vivo quarta-feira. Tá, caso você ainda não saiba que atividade é essa e não tenha ido na escola retirar a atividade, ela está anexada aqui embaixo do vídeo, tá? Então deem uma olhada nela e é ela que vocês farão hoje. Eu vou explicar o que vocês devem fazer em cada uma das questões, em cada um dos itens, né, que se pede na atividade. Ela está bem fácil, está bem tranquila, creio que vocês não terão dificuldades, até porque a maioria dos assuntos que nós veremos aqui nessa atividade, nós vimos durante as nossas aulas, tá, nesse bimestre. Então vamos lá. A número 1 da nossa atividade de inglês, ela pede o seguinte, olha só. Choose the right option for each adjective in bold. Que seria o seguinte, olha, escolham a tradução mais adequada para os termos em negrito. Eu tenho aí na número 1 4 frases. Elas estão em português, porém essas frases elas têm um adjetivo em destaque, tá? Em negrito, um tomzinho mais forte. A letra A diz, por exemplo, ela é muito legal, eu gosto dela. Aí eu tenho em destaque a palavra legal. E abaixo da frase eu tenho três opções, ou seja, três opções de tradução para esse adjetivo. Vocês irão marcar a opção que é equivalente ao legal, porém em inglês. Tá? Eu tenho aí nice, eu tenho legal e eu tenho fine. Né? Qual dessas palavras aí traduz em inglês a palavra legal? Tá? Na letra B eu tenho assim, olha, o tempo está incrível e o incrível está em destaque. Porém, abaixo aí da letra B eu tenho três opções. Eu tenho terrific, great e intense. Na letra C eu tenho o seguinte: eu tenho boas notícias para você. E o adjetivo boas, ele está em negrito. E aí eu tenho três opções de tradução para esse adjetivo. Eu tenho new, good e eu tenho newspapers. E na letra D eu tenho aí está barato, onde o barato está destacado. E as opções são cheap, old e better. Tá? E vocês marcarão as melhores traduções para cada adjetivo. A letra A está muito simples, reparem aí que das três a gente já pode eliminar uma opção de cara. Tá? Então a questão número 1 está muito fácil, está muito simples. Aí a questão número 2 da atividade, ela pede o seguinte, olha só. Leia o texto e circule os adjetivos. Read the text and circle the adjectives. E eu tenho um pequeno trecho, eu tenho um textozinho muito pequeno, bem simples até o entendimento. Tá? Em inglês, o texto ele será lido da seguinte forma. Fernanda is an intelligent girl. Nesse caso, houve um errinho de digitação, tá? Deveria ser an intelligent. Porque se lembram, né, que antes de palavras que se iniciam com vogal, a gente tem que colocar o an, né? An intelligent. Nesse caso, houve um erro aí de digitação, porém não vai alterar no que o exercício pede, tá? Porém, é só para justificar, porque tem um erro aí, eu peço desculpas. Mas continuando. Fernanda is an intelligent girl. She is 10 years old. His dream is to be a nurse. She lives in São Paulo. Fernanda studies in the 5th grade. She likes milk and chocolate. Her mother's name is Paula. His father is a funny teacher and her mother is an important journalist. Fernanda is happy. Aí tem um outro errinho também na parte aí do pai dela, olha só. Desculpa, da mãe dela. His father is a funny teacher and her mother is... Deveria ser an important, porém tá is a important. Tá? Foi na hora de digitar, o computador ele acaba não reconhecendo a estrutura em inglês, porque o meu computador está configurado em português, por isso que acontecem esses erros. Mas, novamente, é um erro de digitação, tá? Aí o que vocês farão no texto número 2? Vocês irão circular os adjetivos. Eu vou traduzir o textinho, mais ou menos, ele fica da seguinte forma, olha. Fernanda é uma garota inteligente, ela tem 10 anos, e o sonho dela é ser uma enfermeira. Ela mora em São Paulo e estuda na 5ª série, que seria o sexto ano, né? O nosso sexto ano. Ela gosta de leite e chocolate, sua mãe se chama Paula, seu pai é um professor muito engraçado. A mãe dela é uma importante jornalista. Fernanda é feliz. Aí vocês irão circular somente os adjetivos desse texto, tá? É só circular.
E o número 3 ele pede o seguinte, a questão número 3. According to the text above, de acordo com o texto acima, aí eu tenho aí 4 opções. A letra A diz que Fernanda é uma menina inteligente. A B diz que ela é uma mulher inteligente. A C diz que ela é uma menina linda. E a D diz que ela é uma senhora inteligente. Qual dessas alternativas pode ser associada ao texto acima? Tá? Leiam o texto com atenção. Vocês irão marcar aí sem erro algum. Terminando a questão número 3, aí nós temos a questão número 4. A questão número 4 ela diz assim: Write the following verbs in English. Escreva os seguintes verbos em inglês. Aí eu tenho aí alguns verbos em português. Olha, eu tenho o verbo ser, falar, precisar, estudar, assistir, fazer, escrever, levantar, responder, compartilhar, gostar. O que vocês farão? Vocês irão escrever esses verbos em inglês. Aí vocês podem estar se perguntando, mas a gente não estudou verbos durante as nossas aulas. De fato, a gente não teve uma aula específica sobre verbos. Tá? Porém, não me impede que vocês façam essa tarefa, uma tarefa de pesquisa. Tá? Vocês simplesmente irão pesquisar no dicionário como que se escreve esses verbos na língua inglesa. Tudo bem? É bem simples, é bem fácil. Por exemplo, como que eu digo ser em inglês? How do you say ser? In English we say to be. To be means ser ou estar em português, ok? Então é bem simples, vocês só irão pesquisar como que eu digo esses verbos em inglês. Terminando a questão número 4, nós temos a questão número 5, e ela diz o seguinte, olha só. Match the adjectives to the pictures. Associe os adjetivos às fotos. E eu tenho aí 4 imagens, e eu tenho 4 adjetivos. Vocês irão associar essas imagens aos seus respectivos adjetivos, por exemplo. A primeira figura que nós temos aí é de um homem, ele é bem esguio, alto, né? Aí vocês irão pesquisar entre esses 4 adjetivos que tem ao lado dessas imagens, qual adjetivo que melhor se encaixa com a figura deste rapaz alto, tá? É bem simples. Aí eu tenho aí um senhor abatido, eu tenho um cara um pouco mais estressado e eu tenho um rapaz aí de cabelos longos, bem magrinho. Tá? Então vocês irão associar essas figuras aos adjetivos que estão na frente. É só ligar. Tudo bem? Caso vocês não saibam que atividade é essa, novamente, ela está anexada aqui abaixo do vídeo. Tá? Então, se você não for pegar no colégio ainda, vocês podem acompanhar fazendo por ela, porque ela vai estar anexada em PDF aqui, vocês podem imprimir. Tá? Nesse caso, eu recomendo que vocês imprimam o que vão buscar mesmo no colégio, porque é uma atividade para a gente poder escrever. Tá? Então é isso, façam a tarefinha, na quarta-feira nós teremos aula ao vivo e faremos as correções. Qualquer dúvida me procurem, mas me procurem mesmo, não fiquem acanhados com isso. É isso, boa semana para vocês e até amanhã.